Olá pessoal, eu sou Alex Maia e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está acompanhando conosco agora do lançamento da palestra e agradecer também as pessoas que vão acompanhar em outro horário, que vão assistir a palestra depois. Esse vídeo vai ficar gravado e disponível para quem quiser assistir. Qual que é o tema da nossa palestra? A gente vai conversar sobre afrofuturismo, vai conhecer um pouquinho sobre o afrofuturismo, conhecer sobre tecnologia, conhecer sobre ancestralidade. E aí, o que nós trouxemos para nós debatermos hoje? A gente vai falar sobre a importância da criação de medidas para a gente combater, a sociedade racista, a gente criar medidas inclusivas, para a gente ter uma sociedade mais igualitária. E qual que é o nosso tema? Construindo o futuro afrofuturista, explorando tecnologia e igualdade racial, ok? Quero me apresentar, eu sou Alex Maia, sou quilombola Calunga, sou preto, sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Goiás e especialista em governança e gestão em aplicativos e soluções de TI, ok? Atualmente eu trabalho como auditor e consultor de TI na Baker Tilly, inclusive agradecer a Baker por ceder o espaço aqui para nós gravarmos essa palestra para vocês, ok? Bom, vamos lá para a gente ganhar tempo. Qual que é a ideia principal da nossa palestra? A ideia aqui é a gente explorar a tecnologia e a igualdade racial, fazer uma conexão desses dois assuntos, pensando em afrofuturismo, que é um movimento que a gente vai ter a oportunidade de conhecer. E aí, a gente procura responder essas duas perguntas. Como o afrofuturismo utiliza elementos tecnológicos para quebrar os paradigmas, pensando no futuro, como que a gente pode buscar conhecimentos ancestrais para contribuir com o futuro, para quebrar o paradigma da sociedade que exclui, da sociedade que é racista, da sociedade que oprime a comunidade negra e diáspora, ok? Então vamos lá. Eu preparei aqui uma lista de temas para a gente amarrar os nossos conhecimentos e o que a gente vai ver durante a palestra, o que a gente vai discutir. E aí eu abro um parênteses importante. A ideia é que a gente conversar, a gente discutir, expor as nossas ideias, contribuir. A gente vai construir esse futuro juntos. Então, os comentários estão abertos, vocês podem comentar, podem contribuir, ok? Isso é importante. Nós temos esse conhecimento, então vamos compartilhar. A gente vai falar um pouquinho sobre afrofuturismo, vai falar um pouquinho sobre ancestralidade e tecnologia na negritude, a gente vai falar sobre as tecnologias afrofuturistas, a gente vai dar alguns exemplos de tecnologias afrofuturistas para nos instigar a criar novas tecnologias, criar novas estratégias afrofuturistas para a gente lutar e contribuir nessa luta contra esses paradigmas, ok? A gente vai falar também sobre a igualdade racial no futuro afrofuturista e no presente também, que é importante, e aí a gente vai fazer uma chamada para nós construirmos esse futuro juntos. E aí essa parte aqui vai ser interessante, que eu vou precisar da contribuição, com a contribuição de vocês, para a gente construir esse futuro juntos, ok? Bom, vamos lá. Eu trouxe uma definição de afrofuturismo. E o que seria o afrofuturismo? Afrofuturismo é um movimento cultural que tem o objetivo de lutar, de criar estratégias, e aí pensando na tecnologia, pensando na cultura, na arte ancestral, nas tecnologias, nos saberes africanos da diáspora também. E aí eu abro um parênteses aqui para falar o que é o significado da palavra diáspora. Diáspora quer dizer povo que foi retirado do seu país ou do seu habitat natural e levado para outro ambiente, onde ele tem uma cultura diferente, uma língua diferente, costumes diferentes daquilo que ele era acostumado. E ele foi isso forçado, que é o que aconteceu com os povos africanos quando foram traficados para serem escravos. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um apagamento da cultura e outros elementos importantíssimos da diáspora.
Então, o afrofuturismo, ele é esse movimento que une cultura, que une saberes, que une a dança, que une a filosofia, que une a tecnologia na busca de estratégias para combater, né, o que a sociedade tem empregado, que é o embranquecimento, que é o roubo da cultura, né, a sabotagem da cultura negra e das diásporas. Okay? A ideia aqui também é a gente reimaginar o futuro através da ancestralidade. E lá atrás, os nossos antepassados, no processo que nós tivemos, que os nossos antepassados passaram, para a gente chegar onde estamos. Isso é importante. E pensar no futuro promissor, inclusivo, livre do racismo, onde a figura negra, a presença preta, ela seja protagonista, ok? Bom, vamos para um próximo tópico aqui, ainda falando de afrofuturismo. Vamos falar um pouquinho sobre a origem. A verdade é que o termo afrofuturismo, ele foi intitulado na década de 90, e aí surgiu a partir de um movimento de um crítico cultural, Mark Terry, negro inclusive, onde que ele fez um ensaio Black to the Future, que é preto para o futuro, que é a essência do afrofuturismo, e aí daí surgiu a nomenclatura afrofuturismo. Só que se a gente for estudar, for observar a história, a gente vai ver que desde a década de 60 nós tínhamos pessoas negras, pessoas pretas que já pregavam o afrofuturismo. Por exemplo, o Sun Ra, que é um estadunidense negro, né? Ele era musicista, jazzista, e ele fazia composições focadas e pensando nos elementos afrofuturistas. E aí tem uma música que ele criou, que é essa filosofia cósmica, que retrata muito bem a essência do afrofuturismo. Okay? E aí quais são os elementos que contribuem, né, que fundamentam o afrofuturismo, que nós podemos usar, inclusive, com o crescimento e com a disseminação do afrofuturismo? Pensando em história e futuro, aqui a ideia é reimaginar a história, a criação das histórias, através dos conhecimentos antepassados, através da cultura, que é riquíssima, a cultura negra e diáspora. Nós sabemos disso. A sociedade tenta apagar, tenta fazer com que nós esqueçamos da riqueza e da importância dos nossos saberes, dos saberes dos nossos antepassados. Então, é importante a gente trazer isso para os dias atuais, nas mídias, nas TVs, nas lives, nos podcasts, por meio de uma palestra dessa, enfim, disseminar o conhecimento nas escolas e imaginar um futuro pensando nos saberes, né, ancestrais. E aí, falando um pouco sobre tecnologia e misticismo, a ideia aqui é o seguinte: combinar a tecnologia com espiritualidade, com misticismo, com a oralidade, que tudo isso vem de ancestralidade, e nós sabemos, a gente vai ver mais pra frente, que a tecnologia ela é ancestral. A tecnologia ela surge de conhecimento ancestral, conhecimento e saberes. E aí tem um assunto importantíssimo, aqui um dos pilares, um dos elementos fundamentais aqui do afrofuturismo, que é a identidade e a representação. Aqui a ideia é destacar a figura negra como protagonista e trazer isso para as pessoas e para a sociedade, que a figura negra é importante e ela teve e tem um papel fundamental na sociedade. Ela tem cultura, ela tem inteligência, ela tem criatividade, e a gente consegue ver isso, comprovar isso olhando para trás. Tudo que a gente tem hoje, a tecnologia, os saberes medicinais, vem do antepassado. Entendeu? Então, a ideia aqui é isso: promover uma visão mais inclusiva e diversificada da negritude, certo? E tem um termo interessante que a gente pode citar, que é o termo de banzo, que é basicamente o que? Quando nós temos a diáspora, tem um povo que é trazido, que é retirado do seu local de origem para outro local totalmente diferente, totalmente distinto daquele que ele está acostumado. Isso causa um sofrimento, causa uma problemática psicológica, causa uma angústia, porque ali não é
o meio que ele está dizendo, não é habitual, tá? Apaga a linguagem, tá? Apaga a cultura e faz com que ele tenha aquele medo, faz com que nós tenhamos aquele medo. Poxa, será que eu estou no lugar correto? Será que eu posso falar da forma que eu aprendi, que eu cresci falando? Né? E isso é importante. Essa representatividade, ela é importante. Nós temos que entender que nós temos o nosso lugar, nós temos esse direito e nós merecemos. Okay? A sociedade, a ciência, sempre, desde sempre, tenta inserir na nossa cabeça que o conhecimento, a tecnologia, os saberes não vêm do povo preto, mas que ele é europeu. E a verdade não é isso. Um exemplo é a gente olhar na história que é ensinada nas escolas, a história do povo preto só inicia quando se fala de escravidão. Mas e o passado? Será que não existia preto? Será que não existia cultura? É óbvio que existia. E ela está aqui hoje. A gente tem isso nos dias atuais. Ela é apagada, infelizmente. Não devia e a gente não deve achar isso comum. Tá? Porque ela existe. E aí, o que a sociedade geralmente faz? Ela usurpa esses saberes que são nossos, que é direito nosso, que é de criatividade nossa, que é de criatividade dos nossos antepassados, certo? Então a gente tem que começar a enxergar isso. Poxa, mas isso vem de nós. Então, por que nós não somos acentuados? Por que nós não somos vistos? Temos que começar a pensar e questionar e pensar em medidas para quebrar esses paradigmas. Okay? E aí, pensando em impacto cultural, a gente tem diversos elementos aqui, como por exemplo a leitura, a música, o cinema. A gente vai ter diversas pessoas pensando em literatura que contribuíram e que contribuem hoje, pessoas negras, pretas, contribuindo para o crescimento do movimento, onde elas escrevem, né, os seus textos, os seus livros, pensando no afrofuturismo, pensando na ancestralidade, pensando em disseminar um conhecimento que existe, que é rico. Por exemplo, Milton Santos, que é um geógrafo, cientista, brasileiro, negro, professor de diversas universidades, da USP, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia. Octavia Butler também, afro-americana, escritora, escreveu diversos exemplares pensando na cultura, pensando na filosofia, né? E pensando em afrofuturismo também. Na música, a gente vai ter o próprio Sun Ra, que eu falei lá anteriormente, que era o jazzista, o musicista, que criava suas composições pensando no afrofuturismo, pensando em resgatar, né, os saberes antepassados e projetar um futuro. Aqui, a nível de Brasil, nós temos, por exemplo, Carlinhos Brau, que é uma figura negra. E aí, às vezes, quando a gente para observar, quem é um cantor famoso, conhecido, não vem uma figura negra na nossa cabeça. Por quê? Porque a sociedade faz com que a gente acredite que essas pessoas não são referência. E são pessoas com bastante conhecimento. São pessoas que disseminam esse conhecimento, que têm saberes, que carregam a cultura com elas. Nós temos que começar a trazer um foco para essas pessoas, porque são as nossas referências. Tá? Temos também, por exemplo, o George Clinton, né, afro-americano também, e aí, pensando em música, trabalhava com funk, compositor também, pensando em afrofuturismo, explorava temas afrofuturistas. No cinema, e a gente tem um exemplo que é um dos únicos, infelizmente, dos poucos, que é o filme Pantera Negra. E aí o filme ele traz pessoas negras como protagonistas, traz a ideia da África tecnologicamente avançada, né, rica em conhecimento, rica em cultura. E aí, se a gente faz um parâmetro com os filmes mais comuns que retratam a África, a gente vai ver que a África ela é marginalizada, é vista como sinônimo de pobreza, sinônimo de povo leigo, e a gente não pode olhar e aceitar isso, porque não é a verdade. Tá? A verdade é que eles usurpam a cultura. Não. E agora a gente vai falar de um outro tema
que é ancestralidade e tecnologia. A gente vai fazer uma conexão entre ancestralidade e tecnologia, e aí a ideia é a gente responder essa questão, né? O que acontece? Quando eu estava construindo esse material para nós debatermos, eu criei essa frase e eu trouxe para compartilhar com vocês, que diz o seguinte: a essência da tecnologia é ancestral. A tecnologia, em sua maioria, nasceu da inteligência e da criatividade do povo preto. Isso é verdade. A gente vai ver que desde sempre, por conta das dificuldades que eram impostas, por conta das necessidades, o povo preto era obrigado a criar remédio para curar a doença, criar mecanismos para conviver no dia a dia, né? Criar elementos artesanais, instrumentos. Então, tudo que a gente tem hoje, de mais tecnológico que seja, partiu de lá dos nossos ancestrais. Teve seu início. E aí, a gente vai ver que em tecnologia a gente chama isso de tecnologias primárias. Por exemplo, o celular, o smartphone que a gente tem hoje, lá no início alguém teve que idealizar um meio de comunicação parecido, que evoluiu até chegar no celular. E que é importante, é uma contribuição importante. Okay? E aí, para pensar em ancestralidade, a gente vai falar sobre o Sankofa, que é um ideograma, que é uma imagem africana, que é basicamente esse pássaro. Esse pássaro representa Sankofa, onde a gente tem um pássaro caminhando para frente, só que a cabeça está voltada para trás, e no bico do pássaro a gente tem uma semente. E o que é essa semente? Essa semente são os saberes ancestrais, a cultura, a música, a arte, o conhecimento filosófico, a ciência, a tecnologia, tá? A essência. Então aqui o pássaro, ele representa a necessidade da gente construir um futuro, ele está caminhando para frente, só que com um olhar para trás, olhando os ancestrais, de onde que nós viemos. Se a gente está onde a gente está hoje, teve um processo, e esse processo vem lá de trás. Se nós temos uma essência, se nós temos uma identidade, essa identidade ela é ancestral, ela vem dos nossos antepassados, das nossas raízes. E nós temos que agradecer por isso, e temos que valorizar e começar a disseminar esse conhecimento. Tá? E temos também esse coração, que é basicamente, se a gente olhar a cabeça do pássaro, se a gente fizer uma imagem sobreposta, justaposta, aliás, a gente vai ver que forma esse coração, que também é um símbolo que representa Sankofa. E aí tem uma frase interessante, que é o seguinte: nunca é tarde para a gente olhar para trás, para recuperar e para buscar as nossas essências, as nossas raízes, para a gente construir um futuro mais igualitário, inclusivo, né? Sem racismo, certo? Agora que a gente já conhece, já entende sobre ancestralidade, a gente vai conhecer um pouco sobre tecnologia. Eu trouxe uma definição de tecnologia bem básica. A palavra tecnologia ela vem do grego tekne, que é técnica, arte do ofício. Em outras bibliografias a gente vai ver que é arte da mão, como fazer, a técnica. E a gente sabe que o povo preto tem muito disso, todos nós sabemos. E do grego logia, que é conhecimento, estudo. E para quê? Né? Povo com mais conhecimento que o povo preto, que é as diásporas. A gente olha para os nossos antepassados, olha o tanto de saberes medicinais. Eu lembro, eu venho de comunidade quilombola, eu lembro que a gente não tinha acesso a remédio, não tinha acesso à saúde, e eu lembro que meus pais, meus avós, meus bisavós, tinham saberes impressionantes a nível de cura, a nível de tratamento, enfim, são saberes que contribuíram para o que a gente tem hoje. Então, basicamente, quando a gente fala de tecnologia é tudo aquilo que é novo, que é construído, que é novo, para facilitar a vida do ser humano. E na prática, a tecnologia é o conhecimento científico, né, junto com a técnica que a gente usa no dia a dia. E aí eu trouxe duas imagens aqui para a gente fazer uma analogia, porque quando a gente fala de tecnologia, geralmente vem aquela imagem de um computador, de um smartphone,
de um óculos de realidade aumentada, mas a verdade é que tecnologia é tudo aquilo que foi criado, que é novo, que contribui para facilitar a vida do humano. Por exemplo, esse pote feito de argila, um objeto, um instrumento criado do barro para armazenar, para transportar água ou grãos, enfim, mas que é muito útil. Imagina só se a gente não tivesse um copo, por exemplo, para tomar água, se não tivesse uma panela para cozinhar nossos alimentos, seria bem mais complexo, né, a vida. Então tudo isso é tecnologia. A música é tecnologia, a fala, a oralidade é tecnologia. Por isso, quando a gente fala em ancestralidade e tecnologia, a gente percebe o tanto de saberes tecnológicos que vem lá de trás das nossas raízes. Okay? Agora que nós já sabemos o que é ancestralidade e tecnologia, a gente consegue fazer essa conexão, que é justamente o que eu disse. Os povos, as comunidades negras e diásporas, elas sempre enfrentaram dificuldades porque foram excluídos, eram tratados como minorias. Né? Então havia uma dificuldade, haviam barreiras, nada era acessível. Então esses povos eram obrigados constantemente a criar, a desenvolver tudo aquilo que é preciso para sobreviver, e através do conhecimento, através da sabedoria, né, que eu volto a dizer é riquíssimo, os povos africanos e as diásporas construíram coisas que contribuíram grandemente, contribuem até hoje para o desenvolvimento, para a economia da sociedade atual. Certo? Então a ancestralidade ela é evocada constantemente quando a gente volta lá no passado, fazendo um paralelo com as coisas que a gente tem hoje. E aqui eu trago algumas imagens de criações extremamente tecnológicas, oriundas de comunidades negras, às vezes indígenas também. Né? Por exemplo, aqui a gente vai ter o manjolo. Eu tenho certeza que devem ter pessoas remanescentes ou de comunidades quilombolas ou indígenas nos assistindo, vão conhecer. Esse é um instrumento feito de madeira, utilizado para processar alimento, para pilar o arroz, para descascar o arroz que era plantado pelas comunidades, para triturar o milho, para fazer beiju. Né? A gente tem também a bruaca, que é uma espécie de objeto utilizado para armazenar coisas, para transportar coisas, feito de couro animal. Percebe que é bem rudimentar, mas muito útil, para chegar na mala, na mochila que nós temos hoje. A gente passou por isso aqui, ó. Então, percebe que existe evolução, mas teve, né? Tem aqui a essência, tem a ancestralidade aqui. Isso vem lá de trás. E se a gente não tivesse isso? Será que a gente estaria desenvolvido o nível que está hoje? Certamente não. A música, um instrumento musical feito de buriti. E aqui é um ponto importante. Às vezes, nem era o fato de não ter. Né? Aqui era pelo fato de você não ter o acesso. Às vezes até existia a tecnologia, já existia o instrumento, mas pelo fato da comunidade negra ser excluída e não ter o acesso, não ter a possibilidade de adquirir, até por questões financeiras, né? Pela desigualdade, que é gigantesca, eles utilizavam o conhecimento para criar e até melhorar. E isso contribui muito com o desenvolvimento. Para acentuar esse conhecimento, essa filosofia que a gente está falando, eu trouxe um paralelo aqui entre tecnologias, entre criações ancestrais, tá? E a evolução delas. Por exemplo, o pilão, que é feito também para processar, feito de madeira, instrumento muito utilizado pelos nossos ancestrais. Pilar o arroz, pilar o milho e demais grãos. Hoje a gente já tem a máquina moderna, movida a eletricidade, a motor, né? Mas percebam que para a gente chegar aqui, a gente partiu daqui. Consegue entender a riqueza de conhecimento? Que é isso aqui. Né? Aqui a gente tem um escorçador, que é um instrumento, que o pessoal conhece às vezes como engenho, é um instrumento movido à força humana, de madeira, que é feito para extrair o caldo da cana. Só inseria a cana aqui, e aí uma pessoa ficava de um lado, outra pessoa ficava do outro, girando a madeira, e aí a pressão das madeiras aqui sobre a cana extraiu o caldo de cana. E hoje a gente já tem a máquina moderna movida a energia, motor elétrico.
mas surgiu aqui. A gente começa, quando a gente volta lá atrás e busca a origem desse conhecimento, a gente começa a enxergar o quão é importante a gente valorizar essa cultura, que é nossa, que é preta, tá? E que a sociedade tenta apagar e tenta embranquecer, tenta usurpar. Tá? Ali a gente tem mais um exemplo, que é o ralo de ralar mandioca para fazer a farinha, ralar a macaxeira, feito da madeira gico. Tão simples, mas de uma tecnologia extrema, porque é muito útil. E a tecnologia é isso, é simplicidade, conhecimento e técnica. Tá? Hoje a gente tem aí a máquina mais moderna para triturar a mandioca, mas a gente teve que partir de lá. Né? Isso é raiz, isso é ancestralidade. Okay? Temos mais exemplos. A luz, a gente não tinha luz elétrica. Né? E aí aqui usava-se óleo vegetal, usava-se cera de abelha para construir um pavio, né, altamente inflamável. Isso é tecnologia, tá? Isso é ancestralidade, isso é conhecimento. Um forno de barro para assar, para cozer os alimentos. Isso tem forno moderno. E aí aqui, uma das imagens mais chocantes, um paralelo mais chocante que eu acho que está aqui nessa lâmina, que é a comparação do ENIAC. O ENIAC foi o primeiro computador, a primeira máquina construída para realizar cálculos matemáticos. O primeiro computador da história, chamado de ENIAC. E a gente tem a comparação com uma roda de conversa, onde nós temos crianças negras, pessoas negras, conversando, compartilhando conhecimento. E a gente pensa que o computador ele é uma máquina que utiliza dados para gerar conhecimento. E para que forma de disseminar conhecimento maior que a cultura, que a sabedoria do povo preto? Ou seja, através desse conhecimento, nós chegamos na evolução desse conhecimento. Percebe? Então, o conhecimento ele é ancestral. Ok? E aqui eu trago uma frase que ela é polêmica, e a ideia é trazer polêmica mesmo. Eu quero que vocês reflitam. A ciência e a tecnologia têm cor. Ela tem cor. A gente viu isso. Aí a verdade é que a história, que a ciência e a história que ensinam, que pregam nas escolas, que pregam nas mídias, é que o conhecimento e a tecnologia tem sido branco, é branco, né? E demais, masculino. Okay? E aí, enquanto eu tomo uma água, eu quero a contribuição de vocês, para vocês escreverem aí nos comentários os nomes das primeiras pessoas que vêm à cabeça de vocês quando vocês pensam em tecnologia, ok? Enquanto vocês escrevem, eu quero fazer um convite para vocês se inscreverem, para vocês seguirem as redes sociais do evento, Afrovivo, comentarem nas publicações. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser participar, quiser contribuir, o espaço é aberto. A ideia é a gente construir esse futuro junto. Então acessa a rede social, começa a seguir, participa. A ideia é a inclusão mesmo, ok? Bom, eu tenho certeza que vocês pensaram em pessoas como Zuckerberg, criador do Facebook, Bill Gates, criador da Microsoft, Steve Jobs, né, criador da Apple, Jeff Bezos, né? Tem o Elon Musk que está aí agora à tona, vocês provavelmente já viram na mídia, no Twitter, enfim, diversos outros. Mas agora eu quero que vocês observem comigo o seguinte: eu fiz uma pesquisa no Google, vocês podem fazer também, para vocês observarem como que a tecnologia e como que a sociedade e como que o conhecimento que tem sido pregado, ele exclui, tá? Ele exclui e ele é racista. Reparem só, eu fiz uma pesquisa genérica, pessoas conhecidas na tecnologia. Reparem só, observem que são figuras brancas e masculinas, certo? Não temos a presença feminina, não temos a presença de rostos pretos. E aí, Alex, será que não existem pessoas negras, mulheres que contribuíram, né, que foram pioneiras, quando a gente fala na construção de tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia, na disseminação de conhecimento? Será? E aí, Alex, existe? Não existe? Por que não apareceu na pesquisa?
A verdade é que existe sim, e são muitos os casos, só que a mídia, as redes, elas apagam isso, elas excluem. Vejam só, aqui eu trago alguns exemplos, evidentemente existem outros exemplos, muitos deles inclusive, de mulheres, de homens negros, pretos, africanos também, que contribuíram, que construíram, que fizeram parte da história da tecnologia. Por exemplo, a Valerie Thomas, estadunidense negra, tá? Criou a tecnologia 3D. Vocês conseguem entender a dimensão do que é essa tecnologia? Os filmes, os animes, os jogos, tudo que a gente tem a nível de 3D e inclusive a realidade aumentada, porque se a gente não tivesse a criação da tecnologia 3D, a gente não teria a realidade aumentada, que ela partiu da criação da tecnologia 3D. Então, isso aqui é uma contribuição gigantesca para a sociedade, só que é apagado, é escondido. E a gente não deve achar isso normal, porque não é normal. Mark Dean criou o chip de processador de computador. Aqui, a máquina que eu estou usando hoje, essa televisão que a gente está usando para projetar, o smartphone que a gente está usando para gravar, todos esses aparelhos utilizam um processador. E aí a gente para pensar, poxa, mas se não tivesse sido criado, a gente não teria esse nível de desenvolvimento. Quem criou? Pessoa preta. Conhecimento ancestral, conhecimento negro. Percebe? O quão rico é o conhecimento? Evelyn Granville, estadunidense também negra, contribuiu muito na criação de software, foi pioneira no desenvolvimento de software e plataformas para a IBM e para a NASA. Vocês conseguem entender a dimensão que uma mulher desenvolveu para a NASA? Isso é sensacional. Tá? E ó, lá atrás, década de 50, década de 60, ok? IBM, por exemplo, é um dos polos, uma das empresas fornecedoras de tecnologias pioneiras mais gigantes que tem a nível mundial. Tá? Philip, nigeriano, ou seja, pessoa africana, pessoa negra, criou o computador mais rápido, considerado mais rápido do mundo. Evidentemente a gente tem computadores hoje mais atuais, mas teve que partir daqui. Ou seja, são contribuições extremamente importantes, extremamente tecnológicas, que mudaram e contribuíram grandemente para a sociedade. Então a gente tem que fazer essa sociedade enxergar isso, que nós, pretos, comunidade negra, diáspora, somos importantes, nós contribuímos lá no passado, a gente contribui hoje e contribui no futuro. E a ideia do movimento da Futuros é isso. Pensar nessas tecnologias, pensar em inserir a presença negra na construção dessas tecnologias, o conhecimento negro, a essência negra, para disseminar esse conhecimento a nível mundial, tá? Para nós entrarmos em evidência, que é o que merecemos, ok? E aí, pensando nisso, eu trago aqui algumas tecnologias afuturistas, e a ideia é que a gente imaginar essas tecnologias e pensar em novas tecnologias, pensar em novas possibilidades, pensar como que nós podemos contribuir através do afrofuturismo, através das tecnologias, criar estratégias para quebrar os paradigmas, para construir uma sociedade mais inclusiva, para quebrar essa ideia que a gente viu no slide anterior, da exclusão. Tá? Okay? E aí aqui a gente tem uma pergunta: como que o afrofuturismo explora temas futuristas e tecnológicos e como que essas representações contribuem, né, para a igualdade racial? Okay? E aí é legal, quando a gente para analisar, para estudar esses conceitos, a gente vai ver que já existem comunidades negras, tá, que estão trabalhando na construção de tecnologias, de plataformas que venham atender a real necessidade das comunidades negras, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, porque essas pessoas, nós existimos, e essas tecnologias têm que ser construídas para atender todo esse público, ela tem que ser inclusiva. E quando a gente inicia esse processo de construção, né, a gente começa a aparecer para o mundo. E aqui tem dois exemplos de movimentos de tecnologias afrofuturistas, que é o Black Twitter e o Code 2040, ou Code 2040, que retratam muito bem isso, tá? E que gera um impacto importante, que acentua, né, a representação da negritude na tecnologia. Okay? A gente vai falar um pouquinho sobre essas tecnologias. Black Twitter, muito provavelmente, a maioria de vocês
se não todos, já ouviram falar sobre o Twitter. É uma rede social onde as pessoas utilizam a plataforma para debater assuntos, para disseminar seus conhecimentos, para falar o que elas pensam. E aí uma parcela do Twitter, né, um subgrupo do Twitter existente que nós temos é o Black Twitter. E aqui, como que surgiu o Black Twitter? Aqui foi a união, né, a centralização de pessoas negras em debates, né, em assuntos que interessam a esses grupos, que nos interessam. E aí é interessante que o Twitter, quanto mais aquele assunto ele é discutido, mais ele entra em evidência, ele vai subindo para o topo e ele acessa mais pessoas e esse conhecimento vai sendo disseminado no mundo inteiro, porque é uma rede social que abrange o mundo inteiro. Então, um movimento como o Black Twitter, que dissemina conhecimento, cultura, saberes e pensamentos negros e das diásporas, é de grande importância, parece simples, mas é importantíssimo. Aqui talvez é um dos caminhos que nós podemos utilizar para trazer à tona a presença negra. E aí, um exemplo que vocês provavelmente, que vocês provavelmente devem ter presenciado nas redes sociais, nas mídias, nas lives, né, nos podcasts, foram essas duas hashtags, que é a Black Lives Matter, né, que é Vidas Negras Importam, que foi uma hashtag utilizada para promover o assunto acerca da importância das vidas negras, para combater o racismo, certo? A violência contra negros, contra pessoas negras, e também essa segunda hashtag, que é Say Your Name, que é Diga o Nome Delas. Essa hashtag ela surgiu nos Estados Unidos e a ideia aqui é conscientizar a figura feminina, tá, na luta contra o racismo, contra a violência contra mulheres, a violência policial, né, a brutalidade policial contra mulheres também. E a partir do momento que esses assuntos eles são inseridos nas redes, na internet, que permeiam, que rodam o mundo inteiro, mais pessoas vão começando a enxergar o quão importante debater sobre esses assuntos. E aqui a gente tem o Code 2040, que é uma organização sem fins lucrativos. Aqui é sensacional. Essa organização ela visa a promoção, é dedicada à promoção da inclusão da comunidade negra na indústria de tecnologia, na construção de tecnologia, nas empresas que trabalham com tecnologia, construção de plataformas, aplicativos, softwares. E aqui, qual que é o objetivo? É justamente reduzir essa lacuna de oportunidades, porque a gente sabe que é desigual. Por exemplo, eu quando entrei na universidade, eu estudei na universidade pública, na federal, a parcela de estudantes negros no curso de tecnologia, ela é muito pequena. E olha que a Universidade Federal é mais inclusiva. Eu tive também a oportunidade de estudar, de cursar tecnologia numa universidade particular, e aí onde uma classe de 38 alunos, somente um, que sou eu, tinha pele preta. Percebe que é uma diferença gritante. Isso não é natural, não devemos entender isso como natural e como comum. Tá? Por que não? Por que não 50% negro, 50% branco, ou indígena, branco e negro? Tem alguma coisa errada. Será que é por conta de falta de oportunidade? Será que é por conta da falta de... Será que é por conta da exclusão? Tá? Existem muitas pessoas negras, e aí a gente pensa em favelas, pensa nas comunidades quilombolas, é difícil o deslocamento, é difícil o financeiro, né? É difícil a oportunidade de emprego para conseguir pagar uma universidade. E aí aqui, um movimento como o Code 2040, que visa abrir vagas de emprego para comunidades negras, visa abrir vagas em cursos de tecnologia nas universidades para comunidades negras e diásporas, e visa inserir essas pessoas no mercado de produção de tecnologia. Isso aqui contribui muito no sentido de que quando você traz a figura negra para essas plataformas, para a construção dessas plataformas, você começa a ter alguém que constrói com pensamento negro, com conhecimento negro, com a essência da negritude, com a essência ancestral, que é riquíssima. E aí, por se tratar de plataformas que vão estar trafegando ali na internet, vão estar conectadas na rede, que vão disseminar conhecimento no mundo inteiro,
são portas, são meios de comunicação que vão contribuir para a gente na luta da construção de um futuro afrofuturista, né? Um futuro igualitário e livre do racismo que a sociedade prega. Okay? Agora a gente vai falar sobre igualdade racial no futuro afrofuturista e a ideia é de a gente responder essa pergunta: como vencer os desafios contemporâneos e futuros enfrentados pelas comunidades afrodescendentes? E aqui a gente pensa o seguinte: os desafios eles são contínuos. Essa luta ela é contínua. Esse evento, por exemplo, o AfroVivo, é uma semente que a gente está plantando. A gente deve disseminar, deve compartilhar essa semente para esse conhecimento atingir outras pessoas. A gente ganhar força nesse movimento. É um movimento inclusivo que busca inclusão, certo? E aí, pensando nisso, nós temos alguns meios que nós podemos utilizar para a gente colaborar, né? A gente construir esse futuro afrofuturista, igualitário, onde as pessoas negras têm o seu protagonismo e têm a sua importância que de fato merecemos. E aí, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar nas mídias, nas narrativas, né? Produção de filmes, livros, e aí lives, podcasts, incluir, trazer as pessoas negras, trazer o conhecimento negro, né? Trazer as perspectivas, trazer a problemática para as pessoas começarem a enxergar. E aí, pensar em tecnologia, a tecnologia comunitária, o desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades das comunidades negras, né? Porque assim, essas comunidades, elas existem. E aí, será que as tecnologias hoje que são construídas, elas pensam na necessidade dessas pessoas? Elas pensam na fala, na oralidade, no sentimento dessas pessoas? Será que ela não é evasiva? Será que ela não traz um sentimento que às vezes exclui? Será que a pessoa que está lá na comunidade, que não tem acesso à internet, ela vai conseguir acessar essa tecnologia? São pensamentos que a gente tem que começar, né, a trazer à tona e absorver para nós e questionar. Okay? Educação e cultura é aquilo que a gente diz. Desde pequenas, nossas crianças, nós aprendemos que o negro, que o preto, ele foi feito para servir, que ele é uma pessoa leiga, que é inferior, né? E é igual eu falei, a história da negritude ela surge quando falamos de escravidão, mas tem um passado por trás. Então, a ideia é trazer isso para as escolas, trazer isso nos portfólios, né? Criar currículos com esse pensamento, para a criança crescer já com esse pensamento ancestral, com esse pensamento de construir um futuro igual e entender que ela tem o lugar dela na sociedade, que a cultura e o conhecimento dela é importante. Okay? Outro ponto importante é pensar no empreendedorismo e na economia solidária. Aqui é apoiar os grupos, a comunidade negra e incentivar eles a empreenderem, a criarem negócios ancestrais, criarem negócios que trazem a essência da negritude. Okay? E aqui eu trago uma lâmina, esse slide que eu julgo que é um dos mais importantes, eu gosto muito, inclusive. Eu estava criando conteúdo aqui para nós discutirmos, me chamou muita atenção. Como que as tecnologias são desenvolvidas? Como que são pensadas? Será que elas lembram das comunidades negras, das diásporas? Será que elas pensam na inclusão? Né? E aí eu trouxe algumas tecnologias para a gente discutir. As duas primeiras aqui são tecnologias semelhantes, que é a inteligência artificial, a famosa IA, e a machine learning, que é o aprendizado de máquina. E para quem não conhece a tecnologia de inteligência artificial, como que ela funciona? Você acessa lá um aplicativo, um Google da vida, por exemplo, um ChatGPT, para buscar um conhecimento, e ele faz uma pergunta para a inteligência artificial, ou por exemplo, um robô Alexa da vida, e aí você, eu quero saber qual que é esse conceito, um conceito X e Y. Como que essa tecnologia, como que essa IA, ela te responde? Através de que conhecimento que ela te responde? Ela funciona da seguinte forma: tudo que está trafegando na rede, na internet, nas redes sociais, tudo quanto é dado, que é imputado, né, gera uma base de dados que a IA
ela estuda essa base e traz uma resposta. Mas será que essa resposta ela não é? Ela traz traços negros, ela traz pensamentos negros? Eu penso que não, porque a gente viu, quando a gente pesquisa na internet sobre pessoas importantes, a gente não vê a figura negra, a gente não vê conhecimento negro. Então, certamente, aqui, esse conhecimento que é a inteligência artificial, que é uma tecnologia que está sendo usada diariamente no cotidiano, ela dissemina conhecimento branco, exclui e apaga o conhecimento negro, apaga a essência negra. Então a gente tem que ter essa preocupação, tem que ter cuidado ao usar essas tecnologias. A ideia aqui é a gente imputar o máximo possível de conhecimento, de sabedoria, de essência negra dentro das redes sociais, dentro das plataformas, para essa base de dados começar a absorver esses conhecimentos e transmitir esses conhecimentos. Okay? E aí eu vou entrar num outro assunto aqui, que é o assunto de algoritmo, o termo algoritmo. E o que é o algoritmo? O algoritmo é a forma de fazer algo, é o passo a passo. Quando a gente estuda tecnologia, e aí eu lembro de quando eu entrei na universidade, uma das primeiras disciplinas é a disciplina de construção de algoritmos, de como fazer, de como que os softwares, como que as plataformas são desenvolvidas, é o esqueleto, é a estrutura, como que elas são pensadas para resolver algo. E aí eu pergunto, será que as plataformas pensam em atender todas as comunidades? Será? Eu penso que não. Tem uma disciplina que é chamada de IHC, e quando a gente estuda tecnologia a gente tem a oportunidade de aprender sobre essa disciplina. IHC vem de interação humano-computador, interação humano-máquina. Como que as pessoas que desenvolvem, que criam, pensam em atender o público de usuários, em atender quem vai utilizar aquela tecnologia. Tá? E é aqui onde a gente entra no pensamento de que quando a gente traz a figura negra para construir, para participar da construção, para inserir no mercado da construção de plataformas tecnológicas, a gente pensa o seguinte: a figura negra, ela vai importar, ela vai lembrar do conhecimento ancestral e ela vai pensar nessa parcela, nessa comunidade de pessoas. E a tecnologia que está sendo desenvolvida vai ser inclusiva. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as redes sociais. As redes sociais são as plataformas mais utilizadas no mundo, plataformas são utilizadas para disseminar conhecimento, discutir ideias, influenciar pessoas. E aqui eu quero fazer uma observação e uma analogia. Veja só, você abre o Facebook ou o Instagram, que é a rede social que você utiliza, você tira uma foto, e uma vez que você tira uma foto, você tem os filtros. E aí uma coisa que é interessante, infelizmente inclusive, é que os filtros, você não encontra um filtro que venha realçar os meus traços negros, que venha realçar o meu crespo. Você encontra filtro que embranquece, filtro que retira os meus traços, percebe? Filtro que muda os meus lábios. Então, percebe que isso influencia as pessoas. Poxa, mas se não tem um filtro aqui que realça a beleza negra, que é riquíssima, então quer dizer que negro é ruim, né? E isso, a gente tem que começar a enxergar e a questionar isso. Por que as tecnologias não são construídas pensando no todo? Né? Por que não existem filtros que venham a realçar a nossa beleza? Certo? Outro exemplo, e aí a gente volta aqui na inteligência artificial, vocês podem fazer o teste em casa, acessa aí qualquer plataforma de inteligência artificial e pede, por exemplo, para criar um personagem negro. Cria um personagem negro, você cria um personagem, e aí você volta a falar com ela, melhora esse personagem. Você vai observar que por conta do conhecimento que é disseminado, a inteligência artificial vai embranquecendo esse personagem, vai alisando a pele, vai alisando o cabelo. Percebe o quanto que a sociedade prega isso? As mídias pregam isso? Então, aqui eu volto a dizer, a ideia é a gente pensar em como mudar e quebrar esses paradigmas, ok? E agora, pensando em tudo que a gente viu e o conhecimento que a gente absorveu, eu quero fazer uma chamada, quero fazer um convite, tá? Para vocês, para a gente construir esse futuro juntos, construir um futuro afrofuturista, um futuro inclusivo, tá? Livre de racismo, destruir o racismo estrutural, tá? E acentuar a presença da figura negra na sociedade, né? Que é o local de direito nosso, acentuar a nossa presença. Nós somos protagonistas, né? Nós somos escritores, nós devemos ser
os escritores das nossas próprias histórias, ok? Então, nós vamos responder a seguinte pergunta: qual a importância da nossa participação, da participação minha, da participação de vocês, em comunidades e grupos dedicados à promoção da negritude na tecnologia e na sociedade em geral? Como que a gente pode fazer uso do afuturismo, das tecnologias, da ancestralidade, lembrar sempre da ancestralidade, que é importante, para construir esse futuro, tá? E aí, pensando nisso, quando eu estava construindo o material, eu fiz questão de falar com algumas pessoas, pessoas negras, pessoas quilombolas, que vivem essa realidade no dia a dia, e aí eu questionei a elas justamente essas perguntas aqui. E eles me responderam e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, para a gente iniciar esse debate. Então, depois que a gente apresentar essas falas, eu quero a participação de cada um de vocês na construção desse diálogo. Eu quero que vocês digitem aí nos comentários, aí embaixo, o que vocês pensam acerca do afuturismo, como que a gente pode criar medidas estratégicas, usando a tecnologia, usando os saberes, usando os conhecimentos ancestrais, para quebrar esses paradigmas e para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Okay? E aqui a primeira pessoa que eu conversei é a Jéssica Fernandes, quilombola, calunga, médica, sim, médica negra, atuante inclusive. Ela diz o seguinte: sobre o afuturismo, tecnologia e saúde quilombola, acredito que o afuturismo tem a possibilidade de incorporar avanços tecnológicos capazes de promover um maior acesso aos cuidados da saúde, respeitando as tradições locais. E aí aqui ela cita a telemedicina, que é uma tecnologia, né? Consultas online. Aqui a pessoa não precisa sair lá da comunidade dela para ir para a cidade fazer uma consulta e passar por aquele medo de, poxa, vou perder a minha cultura, não vou poder falar da forma que eu falo, a minha oralidade, as pessoas vão rir, as pessoas vão me oprimir. Ali você dá a oportunidade da pessoa manter a cultura dela no habitat dela, percebe? É uma tecnologia importantíssima, é uma forma da gente trazer para o afuturismo, né? E ela pontua: além disso, aplicativos podem ser desenvolvidos para difundir e preservar o conhecimento local sobre plantas medicinais, práticas de parto. Ou seja, a gente sabe que as comunidades negras, elas detêm esse conhecimento. E aí é legal que a gente construir plataformas para disseminar esse conhecimento e para preservar também, porque ele existe e ele é muito rico. Temos também a fala do Thales Damasceno, é o idealizador do projeto, inclusive, me fez o convite para palestrar. Obrigado, Thales, um abraço. Estou muito satisfeito, feliz de participar. Ele diz o seguinte: reimaginar o futuro a partir de que o futuro é ancestral, o que a gente acabou de conversar. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em oralidade, espiritualidade, que é, né, a essência da ancestralidade. Tudo isso é importante e vai influenciar para essa construção. Então, o afuturismo pode reimaginar todo esse aspecto, recolocando e acabando com estereótipos e estabelecendo políticas antirracistas e criando um mundo mais inclusivo. É exatamente a essência do afuturismo aqui, ele escreveu muito bem. E aí ele pontua: a partir do momento que a gente traz essas tecnologias, só que pensando na ancestralidade, nós não vamos ter, por exemplo, esse algoritmo racista, que eu acabei de falar de como os sistemas são construídos, né? Mais falas importantíssimas aqui a gente tem do Jesublês Borges, quilombola, lá dos Tocantins, comunidade de natividade. Ele fala o seguinte, a fala dele é interessantíssima, observem só. Com a evolução das tecnologias, o afuturismo pode utilizá-las na busca de mais oportunidades para os povos negros, divulgarem nossas histórias e como importantes foram e continuam sendo. Aqui ele falou de ancestralidade. Além de dar a esses povos chances de qualidade de vida melhor, tanto na saúde, tanto na educação, trabalho e etc. E aí que ele pontua, e isso aqui é importante, eu arrepio de falar. Falo isso porque venho de uma comunidade quilombola e lá, agora que estamos correndo atrás, estamos começando a ser notados. É isso que a gente precisa, tá? Ser notados. E muito por conta das redes sociais. Percebe que eles estão fazendo uso das redes sociais para mostrar a cultura, para mostrar o cotidiano, para mostrar a vivência, para mostrar a oralidade, né? Para mostrar a importância da figura negra e que ela existe. Tá? Temos também a fala do Elton Pinheiro, tá? Quilombola, da comunidade de Nova Roma, Goiás. Ele diz o seguinte: o afuturismo pode ser usado
como agente transformador da sociedade, ajudando pessoas negras a serem protagonistas da sociedade, encorajando-as a se imporem de maneira incisiva. Os elementos tecnológicos são meios facilitadores dessa inserção e da quebra de paradigmas, tais quais a inteligência artificial, que é o que a gente acabou de falar. E ele pontua, os meios de comunicação como podcasts, TVs, e aqui é o que eu falei, todos esses meios utilizados para disseminar conhecimento, nós temos que inserir a presença negra lá dentro, criar estratégias para inserir. Né? Quanto mais pessoas negras forem inseridas nesse meio cultural, de forma que não sejam apenas coadjuvantes, mas sim protagonistas, né? Que é o que nós merecemos ser, protagonistas do enredo, irá encorajar a comunidade negra a buscar neste mesmo caminho na vida real. Ou seja, a gente começa a influenciar através das mídias, né, as pessoas na vida real. Né? E aí começar a jogar a favor, né? Usar as mídias ao nosso favor e não contra nós, que é o que está acontecendo. Ok? E para finalizar, a gente tem a fala da Marta Quintiliano, uma grande amiga minha, antropóloga, quilombola também, grande pensadora, e segue firme na luta contra a desigualdade racial. Um abraço, Marta. E ela fala o seguinte: para a gente imaginar o afrofuturismo, é importante a gente pensar nos nossos ancestrais, que vieram antes, que é de onde o mundo nasce, que é a partir de África, continente africano. A matemática, a filosofia, todos esses conhecimentos eles partem de lugar, em África, tá? Egito e em outros países. A cultura que é riquíssima, aqui ela pontua. Aí, ela diz mais, quando os colonizadores enxergam essa potência, quando eles enxergam essa riqueza, eles tentam branquear. E aqui a fala é importantíssima, vamos lá, vamos de novo. Quando os colonizadores enxergam essa potência, qual que é essa potência? A riqueza do conhecimento ancestral, a riqueza da diáspora, a cultura diáspora, tá? Eles tentam branquear para a gente esquecer, tá? Para as pessoas negras esquecerem de onde elas vêm, né? E é isso que acontece, ok? Então, para a gente pensar no futuro e no afuturismo, é importante a gente olhar para trás, que é o que a gente falou de Sankofa, ele definiu muito bem. É importante a gente resgatar, né, esses saberes ancestrais, porque eles foram apagados, eles estão sendo apagados, ok? Então, agora eu quero finalizar fazendo um convite para vocês contribuírem conosco. Eu quero que vocês escrevam aí nos comentários o que vocês pensam, formas da gente combater o racismo, formas da gente inserir a figura negra, né? Formas da gente criar uma sociedade inclusiva, né? e livre do racismo e acentuar a presença negra, a presença preta na sociedade. Trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, trazer essas pessoas para a universidade, disseminar esse conhecimento que existe e que é rico. A música, disseminar o conhecimento, as tradições, a arte, por exemplo, na favela, o samba, a escrita, a fala, a oralidade, o gesto, o saber, o sentido, tudo isso a gente tem que trazer e mostrar que existe, ok? Então, escrevam nos comentários, a gente vai pegar esses comentários, a gente vai criar um mural lá na rede social do Afrovivo, e vocês podem deixar a hashtag de vocês, podem deixar o arroba de vocês para a gente marcar, e a ideia aqui é inclusão, e não deixem esse conhecimento morrer. Eu faço um convite para vocês compartilhar esse conhecimento, compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, parentes, enfim, com as pessoas, compartilhem com o mundo. Vai lá no Twitter, vai no Black Twitter, sobe a hashtag Afrovivo, né? E vamos juntos. Aqui estão os meus contatos, as redes sociais, a rede social do Movimento Afrovivo. Acessem, curtam as publicações, comentem, ok? Eu agradeço, tá? Espero ter contribuído com vocês, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, espero ter passado aqui a mensagem que eu queria passar, tá? Obrigado, saudações quilombolas e axé. Olá pessoal, eu sou Alex Maia, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está acompanhando conosco agora do lançamento da palestra e agradecer também as pessoas que vão acompanhar em outro horário, vão assistir a palestra depois, esse vídeo vai ficar gravado.